O Odair Hellmann trouxe um ponto sobre o lado tático muito relevante e muito importante depois da partida contra o Volta Redonda. Vou colocar ele para falar primeiro, depois eu vou comentar muito. Antes, deixa o like é muito importante, se inscreve no canal se você não está inscrito. Vamos ouvir o Papito e aí eu comento sobre essa fala muito legal que ele teve. Eu não me lembro qual foi o jogo exatamente, que a gente teve um jogo inicial onde com 10, 15 minutos eu já sentia que o jogo pedia uma variação, né? E os jogadores que estavam no campo não nos davam essa possibilidade. E aí teria que esperar até o intervalo para que a gente tomasse uma decisão tática, uma decisão de troca. E eu gosto de iniciar o jogo com uma estrutura, né, sempre que possível, com uma estrutura de característica dos jogadores, que eles se completem, que gerem um equilíbrio para a equipe defensiva e ofensivamente, mas que eu possa fazer um movimento com buscar uma variação. E vou te dar um exemplo que aconteceu contra o Goiás. A gente iniciou de uma forma e o lado direito do Goiás estava conseguindo com muita facilidade recepcionar essa primeiro passe e criando um 3-2 no lado do campo, sendo que a gente dá muita dificuldade para o adversário no lado do campo em termos de superioridade numérica. Então a gente só puxou o Julimar para o lado, ao invés de ele ficar lateralizado com o Viveiros, trouxe ele para o lado, né, optou por um sistema num 5-4-1 defensivamente, e aí a gente controlou o jogo todo contra o Goiás, tanto defensiva quanto ofensivamente. Hoje, o jogo pedia uma variação, mas eu acreditei no sistema, eu acreditei nos jogadores. Ficou claro para mim que eu poderia, como treinador, ter feito uma mudança tática, ter feito um movimento tático, mas a equipe, depois dos 20 minutos do primeiro tempo, conseguiu o controle da partida e dominou todo o restante. Que o Volta Redonda, ele faz o movimento do volante afundar e fazer linha de 3, de construção, num 5, né? Num 5-2-5, empurra os alas em amplitude lá e traz os meias todos para dentro. Só que ele estava jogando até então com centroavante de referência. E hoje ele optou por um jogador de baixa estatura, um meia de mobilidade que ia sair da referência. Que ia sair a tentar tirar o Teran, fazer movimento de formar um losango por dentro, mais ou menos como o Corinthians, tirar a nossa referência do Teran, que era o cara de velocidade, é o nosso líbero, e infiltração dos outros dois meias. Tanto que ele sabia que nós íamos pressionar alto, e se você notar, todo o movimento de domínio dos alas, dos zagueiros, já era olhando esse movimento de velocidade. Num primeiro momento, eles conseguiram uma superioridade com esse movimento, e o jogador do lado contrário. No intervalo, a gente fez um ajuste para não ter que mudar o sistema. Primeiro, confiando nas características dos defensores, né? Segundo, mostrando o movimento, e ao invés de fazer o Teran acompanhar, fazer Zapelli e Filipinho, um pressionar do lado da bola e outro manter uma diagonal, e o nosso ponta do lado oposto fechar um pouquinho nesse sentido para que a gente pudesse trazer Leãozinho e Julimar um pouco mais para dentro nessa situação, tirando essa possibilidade que o jogador olhasse e visualizasse esses três jogadores de movimento entre linhas. Então, primeiro a confiança nos jogadores que estão ali, mas a gente estava tão preparado que no intervalo, no final daquilo que conversamos e mostramos, eu falei, caso necessite, isso, porque eu acho que se a gente fizesse um 4-3-3 ou um 5-3-2, nós mataria esse movimento. Só que o que a gente daria para o adversário? Nós daríamos os lados do campo e ele estava fazendo uma abertura com linha de 4. E aí nós íamos ficar muito baixo. E eu não queria naquele momento ficar com a estrutura muito baixa. Eu queria continuar agressivo para frente, né, com organização, mas queria continuar agressivo para frente. Então é um jogo de xadrez que eu confiei na equipe, confiei no ajuste do intervalo. Futebol é tirar de um lado e ganhar do outro, né? Futebol é você ganhar uma mínima vantagem e perder uma mínima vantagem. E esse exemplo que ele dá do jogo do Volta Redonda, em que o Vitinho, que era o jogador centralizado, substitui o Ítalo, ele traz o Vitinho para dentro, o Rogério Corrêa, com os dois pontas do lado do campo, né? E aí ele teria, em muitos momentos, um volante com dois médios, mais um jogador à frente. Um losango, como ele cita, que faz o Corinthians, quase num 3-5-2 com um quarteto
nesse momento, né? E aí é interessante porque o Atlético conseguiu, sim, ele sofreu com isso no primeiro tempo, mas ele conseguiu ajustar. E ele fala que traz o Felipinho e o Zapelli. Quando um sobe, o outro vem para dentro para fechar essa linha de passe no jogador que vem por dentro, que é o Vitinho, que era o centroavante da equipe do Volta Redonda. E quando o outro sobe, essa movimentação se inverte. Além de trazer o Julimar e o Leozinho por dentro, para que não gerassem esse passe de quebra de linha por dentro. O lado do campo ele podia dar, porque ele poderia compensar. Agora, por dentro ele não poderia gerar esse tipo de vantagem como o Volta Redonda gerou, e o Atlético se adaptou. E eu trago esse exemplo, ele também cita o exemplo do Goiás, né? Que é um exemplo em que o Atlético começa o jogo na marcação num 5-3-2, com o Julimar pressionando saída, e ele fala que ele tem que trazer o Julimar para fora, para o lado direito, para marcar num 5-4-1, para o Julimar gerar uma vantagem e pressionar o Lucas Ribeiro, que estava fazendo uma situação de superioridade numérica. Por quê? Você tinha Lucas Ribeiro, você tinha Rafael Gava caindo pelo lado de esquerdo do ataque do Goiás, direito da defesa do Atlético, o William Lepo, mais o Jajá. Você tinha 4 jogadores sendo marcados pelo Benavides, que acompanhava o Jajá, pelo Mendonça, que marcava o William Lepo, e pelo Felipinho, que tinha que acompanhar o Gava, mas que em muitos momentos também tinha que descer para fazer essa marcação entre os zagueiros, porque quando o Benavides saía para acompanhar o Jajá, o Felipinho descia, e isso abria espaço para o Rafael Gava. Ele traz o Julimar, ele faz um 4-3, ele resolve o problema. A capacidade do Odair de entender cenários, entender o que tem que ser feito e entender com as peças que ele tem no campo como variar é impressionante. E ele cita a variação como... E no começo da resposta, é uma longa resposta, no começo da resposta ele fala sobre variação. Eu prefiro iniciar jogos com jogadores que me permitam gerar mais de um tipo de cenário. E o elenco do Atlético hoje está permitindo. E é o elenco do Atlético hoje que o Odair está conseguindo mostrar a melhor parte do seu trabalho ofensiva e defensivamente. O ponto é, se o Atlético subir, se o Atlético conquistar a vaga na Série A do Campeonato Brasileiro, é muito melhor que você seja capaz de variar do que você tenha uma ideia única de jogo e que você não consiga variar. Porque quando você precisar, você vai poder defender baixo e jogar em transição. E quando precisar, quando o adversário se defender mais baixo, você pode adiantar suas linhas e ter criatividade suficiente para gerar chances de gol. Contra o Goiás, o Atlético é assim. Ele gera chances no primeiro tempo, ele faz o gol, ele desce o bloco, ele não gera mais nada para o Goiás. E ataca muito bem em transição para ter chances. É um exemplo muito claro. Então, o caminho é muito positivo. Essa fala do Odair pinta um norte muito positivo para o Atlético em caso de acesso. E aí é bom dar exemplos, né? O Cruzeiro, uma das sensações do campeonato, porque a sensação é o Mirassol, mas uma das sensações do campeonato, o Cruzeiro tem jogadores muito qualificados, é verdade, mas é um time que consegue, primeiro, jogar melhor em transição na temporada, depois evoluir muito bem o nível competitivo com bola, para chegar a um momento em que ele é terceiro colocado atrás de Palmeiras e Flamengo, que são os times que mandam no futebol brasileiro. O Flamengo não varia, não tem necessidade, né? Mas o Palmeiras é um time que varia muito. Muitas vezes defende baixo, muitas vezes sobe esse bloco para pressionar e ataca em transição, muitas vezes, como contra ele deu na Copa Libertadores, precisou ter a bola, precisou propor jogo e dessa maneira conseguiu fazer uma virada absolutamente histórica. Então, a Série A, o alto nível, nem no mais alto nível do trabalho de treinadores no Brasil, os times jogam de uma maneira só. Você tem que ser capaz de variar, você tem que ser capaz de alternar. E é um Furacão com o Odair muito capaz disso. Beleza? O que você acha? É o Odair o nome para a próxima temporada? É o Odair o treinador a permanecer no Atlético? A gente sabe que vai ser. Mas você concorda com essa decisão? Deixa aqui no comentário, tá? Deixa o like, se inscreve no canal e a gente se vê numa próxima. Valeu!